quero ir por atrás. Quero. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele que nos ajude, que nos abençoe mais essa noite, que seu Santo Espírito possa falar ao nosso coração mais uma vez, por meio da sua palavra. Vamos orar. Santo Deus, te damos graças, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por essa oportunidade maravilhosa, juntamente com os nossos irmãos, podermos, ó Senhor, ouvir a Tua voz e pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa aplicar às nossas vidas todas essas questões que, durante todas as semanas, ó Deus, nós temos pleiteado, que é o conhecimento do Senhor, é conhecer mais do Senhor. E nós te pedimos em nome de Jesus que nessa noite o Senhor tenha misericórdia de nós e nos permita ouvir de fato, de verdade, a sua voz. Nos permita, Senhor, sermos instruídos pelo Teu Santo Espírito e termos condições reais de, no nosso dia a dia, aplicarmos todas essas verdades que nos são ensinadas diariamente. Louvamos o Senhor por mais essa oportunidade, como igreja, nós podemos nos reunir em toda a Tua palavra. Portanto, nós te somos gratos. Em nome, por amor de Jesus, que oramos agradecidos. Amém. Tem alguém aí que estava meio eufórico ali. Deixa eu aumentar o volume aqui. Vamos entoar um cântico. Oi. Não quero ir. Seguir o caminho. Senhor. Não quero ir por atalho, quero seguir o caminho que Tu preparastes para mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue, de tanto me amar, vou passar pela cruz, e nela me ver, passar pela cruz, e erguer um altar, onde oferta sou eu, crucifico meu eu, te agradeço a Jesus pela cruz. Fui comprado na cruz, gerado na cruz, redimido na cruz, restaurado na cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue, de tanto me amar, vou passar pela cruz, nela me ver, vou passar pela cruz, erguer um altar onde oferta sou eu,
crucifico meu eu, te agradeço, ó Jesus, pela cruz. Amém. De fato, a gente possa compreender que tudo que nós usufruímos diante de Deus só nos é possível por causa da cruz, né? A cruz de Cristo. Vamos passar o nosso estudo propriamente dito. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, versículo 15 a 17. Só para a gente trabalhar de forma introdutória essa questão que nós estamos estudando, que nós já falamos no estudo passado, que é o livro Firmados na Fé, do autor John Stott. Né? John Stott era um pastor anglicano, né, que chegou a ser capelão da rainha da Inglaterra e foi considerado um dos maiores escritores teólogos do século XX. Né? Ele nasceu em 21 e faleceu em 2011, então faleceu com 90 anos. Certamente ensinou muita coisa boa a muita gente, né? Um teólogo reformado, um homem de Deus. Evangelho de Marcos, esse texto também, irmãos, ele está nos outros evangelhos, né? Os evangelhos sinóticos, no caso. Marcos vai falar disso, Lucas fala disso e Mateus também fala disso. Diz assim, achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram um grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia de pecadores e publicanos, perguntavam uns aos outros, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Essa expressão, não vim chamar justos, e sim pecadores. Então, depois nós temos falado uma série de coisas na semana passada, que nós vamos pontuá-las aqui também, né? E a questão da essência do cristianismo. Nós entendemos que a essência do cristianismo é o próprio Cristo, né? É um relacionamento pessoal com Cristo como nosso Salvador, Senhor e amigo, né? Mas aí o autor faz uma pergunta, como pode alguém se comprometer assim com Cristo? Né? E aí ele vai trazer aqui 4 questões que a gente vai considerar dentro dessa questão de compromisso com Cristo. Né? E a gente precisa entender que estamos falando aí já de alguém que já conhece a Cristo, né, irmãos? Alguém que já nasceu de novo. E aí ele falou o que não é cristianismo. Falou muitas coisas. Dentro daquela questão de que o que não é cristianismo, né, a gente viu a questão aí muitas vezes da religiosidade, né? Dentro desse conceito de religiosidade, é possível que alguém tenha vindo do mundo, abandonado inclusive algumas práticas, feito parte da igreja e ainda assim não ir para a eternidade. Não ter adquirido essa maturidade de compreender essa necessidade de um compromisso. Viveu à margem, sabe de tudo. Talvez alguém que a semente caiu aí, né, no meio de espinhos, aí alguma coisa nesse sentido. Não chegou a converter-se verdadeiramente. É possível que alguém nasça também dentro da igreja e passe por esse processo, se torne um religioso e não vá para a eternidade com Deus. Então a gente precisa compreender essas questões para que cada um esteja fazendo uma análise de sua própria vida, sabe? Do seu grau de comprometimento com o evangelho, tá? Porque a gente precisa fazer isso, a gente precisa reconhecer essa necessidade da nossa vida.
Então, dentre as coisas que ele coloca aqui, irmãos, para que nós estejamos compreendendo mais acerca desse compromisso com Cristo, ele diz o seguinte, que há algo a admitir, há algo a ser admitido, né? Quando a gente olha para o texto que a gente leu aqui agora, é interessante porque ele fala assim, não vim chamar justos, mas não são justos na perspectiva divina, são justos aqui na perspectiva humana. Aqueles que se achavam justos, estes não têm parte com o reino dos céus. Por quê? Porque quando ele fala de algo a admitir, ele está falando exatamente dessa questão. Nós precisamos admitir que somos pecadores, sabe? Se nós não compreendermos, irmãos, como Paulo, que dos pecadores eu sou o maior deles, nós vamos cair no farisaísmo, na hipocrisia. E a gente vai estar sempre à margem, sabe? Daquilo que o evangelho quer nos propor, como um caminhar de humildade diante de Deus e dos homens. Então, a primeira questão que ele coloca aí é que nós precisamos, de fato, admitir que nós somos pecadores. E se somos pecadores, necessariamente, né, obrigatoriamente, precisamos de um Salvador. Porque essa questão de pecado é uma questão muito séria na Bíblia. Se a minha questão é pecado, eu preciso de alguém que possa resolver o meu pecado, a questão do meu pecado. Esse é o Salvador, é o Cristo. E é interessante, porque a gente fala muito de pecado, a gente tem muitos conceitos teológicos, né, desobedecer, errar o alvo, mas John Stott fala algo que eu acho assim, interessantíssimo, quando ele diz o seguinte, que a Bíblia quer dizer, o que a Bíblia quer dizer com pecado? Ele fala que o que ela quer dizer com pecado está estritamente relacionado ao egoísmo, ao ego, ao egocentrismo. Entendeu? Então, por que ele diz isso? Porque há uma ordem da parte de Deus, que nós o amemos em primeiro lugar, depois ao próximo e, em último, a nós mesmos, né? Ou amar o próximo e a nós aí, mas não sem antes amarmos a Deus. Também não adianta você amar o próximo e não ter amor pela sua pessoa. Amar o próximo como a ti mesmo, né? Uma coisa está bem relacionada à outra aí, né? Mas a grande questão que ele coloca é o seguinte, é que, pelo fato de sermos egoístas, nós, por causa do pecado, colocamos-nos em primeiro lugar nessa ordem. Depois nós amamos o próximo. E aí, se, obviamente, quando for conivente também, né, tiver aí algum espacinho, a gente passa, de fato, a expressar amor para com Deus. Então, ele mostra que o pecado ele inverte essa ordem, né? Sempre seremos nós em primeiro lugar, depois o próximo. Talvez, em algum momento remoto da nossa vida, a gente expresse amor por Deus. Então, ele vai chamar a nossa atenção para isso, para essa questão. Que o pecado, então, em si, ele é egocentrismo. Ele inverteu a ordem dada pelo Evangelho e nós nos amamos, né? Eu compartilhei com alguns que logo quando começou a pandemia, eu estive no supermercado para comprar alguma coisa e cheguei no supermercado, eu fiquei estarrecido. Porque era gente saindo com tanto carrinho que a ideia era a seguinte, vai acabar o alimento no supermercado, então vamos comprar tudo que a gente puder e o resto que passe fome e morra de fome, né? Até nisso a gente vê que, de certa forma, Deus trabalhou o coração do homem, sabe? Essa questão de pensar só nele, só nele. Ficou evidente que o homem é isso, que o homem só pensa nele, né? Então, em vez de amar aí a Deus com todo o nosso ser, nós nos rebelamos contra ele e seguimos o nosso próprio caminho. Essa é a grande verdade que John Stott traz quando ele vai tratar dessa questão de nós precisamos admitir que somos pecadores. E nós agimos dessa maneira porque nós, irmãos, de certa forma, nós lançamos sobre a nossa pessoa uma certa vantagem em relação aos demais. Parece que nós somos, de alguma maneira, melhores que alguns, sabe? Mas não é assim. Não é assim que o Evangelho nos ensina. Tira a graça de Deus sobre a sua vida, você vai ver o que você vira. Você vira um lixo, né? Todos nós, né? Todos nós, infelizmente. Então, a gente precisa observar essa questão. Em vez de amar e servir ao próximo, aí nós, por egoísmo, alimentamos só os nossos interesses, irmãos. Só os nossos interesses. Né? Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. E isso precisa ser dito, porque nós precisamos ser confrontados. Né? Nós precisamos compreender que nós precisamos ir além nessa questão
na dedicação, no amor. Nós precisamos ir além. Tá? Nós estamos muito aquém do que o Evangelho exige de nós. É só você fazer uma retrospectiva aí. Vamos longe, não. Vamos só nesse mês. Nós estamos aí no dia 14, meio do mês. Faça aí uma listinha de, durante esses 14 dias, as suas atitudes que verdadeiramente demonstraram esse altruísmo de amor e servir ao próximo, e as atitudes que você teve que, na verdade, redundaram somente na sua própria satisfação. Era uma necessidade do seu ego. E aí, se essa lista, obviamente, tiver mais espaços preenchidos aí no que diz respeito ao seu ego, se for o meu caso também, eu preciso rever a minha vida de cristão. Preciso de rever o meu cristianismo. Por isso, o autor traz essa ideia. Nós precisamos admitir, nós pecamos. Nós precisamos do Salvador, nós precisamos do Senhor. Mas nós precisamos entender que nós pecamos. Mesmo depois que nos convertemos, nós continuamos pecando. E a ideia é de que nós continuamos pecando, é que o mundo, o sistema, o inimigo das nossas almas e o nosso eu quer nos levar a contrariar aquilo que Deus tem como desígnio para a nossa vida. O que é muito sério, né? Porque esse pecado, ele faz separação. E quando a gente pensa no pecado que faz separação entre nós e nosso Deus, a gente precisa entender que é por causa da santidade de Deus. Mas a gente pensa que esse pecado faz separação entre nós e nosso Deus, a gente quer aplicar isso somente ao ímpio. Mas isso também diz respeito a mim e a você. Isso diz respeito a nós como igreja. Obviamente que nós não somos separados no sentido de perder aquilo que Cristo alcançou por nós na eternidade, na cruz, que é a eternidade junto dele. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que a história está falando. Ele está falando de perda de comunhão, sabe? Perda de interesse por ler a Bíblia, por orar, por falar, por demonstrar a Deus. Está falando disso também. E a gente aplica isso muito bem aos ímpios. Vocês são separados de Deus, porque vocês pecam. E nós, quando pecamos, o que acontece conosco? Nós perdemos, irmãos, a intimidade com Deus. É algo trágico para nós. Como é algo trágico um filho perder a intimidade com Deus? Aí só vem aqui no microfone. Pense você perder a intimidade com seu pai. Aqueles que obviamente já não os têm, mas lembram-se dos seus dias de infância, né? Então é interessante a gente observar essa questão, porque é algo que deve gerar dor no nosso coração, é algo que deve gerar um desconforto na nossa vida. Sabe? Toda sorte de pecado. Pecado não é só prostituição, não é só beber e fumar. Tem uma série de outras coisas que nós fazemos e algumas outras que nós deixamos de fazer que também são pecado. E que se essas coisas não nos têm incomodado no que diz respeito ao nosso relacionamento e intimidade com Deus, irmãos, está tudo errado. Está tudo errado. Tudo precisa ser revisto. A Bíblia fala muito de Deus, né, como amor, como luz, mas também fala de um Deus como um fogo que consome. E ali a gente sabe que o fogo consumidor diz respeito à ira de Deus. E lógico que não é uma ira no sentido de uma espécie de malícia pessoal de Deus, mas consiste na sua hostilidade em relação ao pecado. Nós já falamos disso. O Deus que odeia é o pecado. E todos que se sujeitam ao pecado são objetos da sua ira. A gente já falou muito sobre isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado sobre essa questão. Mas não é também só admitir que nós estamos errados, né? A gente precisa fazer algo mais, a gente precisa ir além, né? Quando a gente reconhece que somos pecadores, automaticamente a necessidade de um Salvador está implícito ali. E é exatamente ele que vai nos fazer vencer esse abismo, né? Esse distanciamento que há entre nós e o nosso Deus. É interessante porque John Stott vai falar de vencer esse abismo, e aí, para nós somos crentes, ele está falando da perda da comunhão em si, né? Não está falando de perda de salvação, obviamente. Ele vai falar que Cristo, nosso Salvador, é o único que pode nos fazer vencer esse abismo que há entre nós e Deus. Ele fala assim: já que as pontes que nós mesmos tentamos construir não nos
não nos levam a alcançar a outra margem. Então, ele quer mostrar exatamente que os responsáveis por esse distanciamento de Deus somos nós mesmos. Ele fala que nós construímos pontes a fim de chegar do outro lado, mas essas pontes são insuficientes. Então, a gente precisa de um Salvador que nos leve ao outro lado, que nos una de fato, de verdade, a esse Deus. Né? Que nós estejamos indo além da questão da teoria, da religiosidade, mas de uma busca profunda por Deus e de profunda intimidade com Deus. Né? E aí a gente precisa lembrar também que ele trouxe como ilustração, na semana passada, a gente falou um pouco sobre isso, a figura do John Wesley, que depois de muitos anos pregando e fazendo um monte de coisa em prol do reino de Deus, ele chegou à conclusão que realmente precisava de Cristo. Ainda não havia se convertido. A própria pessoa confessou com os lábios. Então, é uns negócios desse tipo, sabe? A minha questão é que, às vezes, tem muitas pessoas enganadas no nosso meio, no Evangelho, sabe? Muitas pessoas iludidas, achando que o simples fato delas pararem de beber, de se prostituir, de fumar, já lhes dá a garantia da eternidade com Deus. Irmãos, cristianismo é muito mais além do que isso. A pessoa pode parar de fumar, de beber, de tantas outras coisas, por N motivações, por N métodos. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de viver diante de Deus de tal modo que Deus seja glorificado. Se Deus for glorificado através da nossa vida, irmãos, vai acontecer algo maravilhoso. Entenda. Nós seremos usados por Deus. Se nós buscarmos, irmãos, fazer aquilo que é a vontade de Deus no nosso dia a dia, Deus vai nos usar, porque é isso que Deus quer de nós. Foi para isso que Deus nos chamou, para sermos seus instrumentos. Sabe? Então, a gente precisa considerar que nós precisamos do perdão de Deus e de um novo começo. Né? E é interessante, porque ele vai falar que essa ideia de perdão aqui, ela não está estritamente ligada ao nosso passado. Porque quem lê sem compreender vai pensar que ele está falando do perdão dos pecados lá quando se converteu e agora está tudo bem, está diante de Deus. Não, ele está falando de um perdão, se necessário, diário. Ele está falando de recorrermos a Deus, pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados do cotidiano, porque você pode não entender, mas existem pessoas que não atentam para a importância disso. E que nós precisamos nos arrepender diariamente, não é só um arrependimento na conversão, porque nós continuamos, infelizmente, pecando. Nós precisamos nos arrepender diariamente. Esses homens do texto aí, né? Os fariseus, eles não entendiam essa questão porque para eles eram perfeitos. Eram pessoas que cumpriam a lei de capa a capa e então não precisavam de mais nada. Então é necessário a gente compreender isso aí, sabe? Quem precisa de médico é quem está doente. Nós precisamos compreender que, apesar de não estarmos mais enfermados para a morte, mas o pecado continua abatendo nossos corações e por muitas vezes nós cedemos. A gente precisa se arrepender, a gente precisa reconhecer que precisamos de Cristo diariamente. Nós não iremos a uma eternidade com Cristo se no nosso dia a dia nós não reconhecermos que de fato somos pecadores e admitirmos essa realidade que precisamos verdadeiramente de Jesus. Sabe? Nós temos que de nos humilhar e admitir, né, que salvar a nós mesmos é algo impossível e que somente Cristo pode fazê-lo. E é interessante, porque essa questão talvez seja crucial de admitir, porque ela nos coloca numa condição de humilhação. E ninguém gosta, obviamente, dessa ideia de ser humilhado. Sabe? Mas, diante de Deus, nós podemos nos humilhar. Né? Se nós nos humilharmos diante de Deus, certamente Ele há de nos exaltar. Então, a gente precisa admitir isso aí. Mas ele fala dessa questão do compromisso com Cristo, ele vai falar que há algo a se admitir dentro desse compromisso, dentro dessa relação, e ele vai falar outra coisa também, que nós precisamos atentar para ela. Ele vai dizer, há algo para crer. Obviamente que nós afirmamos, à luz de Tiago 2, que crer somente não era
o suficiente, né? Porque o próprio Tiago vai falar que, inclusive, os demônios creem, tremem. Mas aqui ele vai... E depois ele falou que é lógico que precisa de dos dogmas, né? Ali dos credos, precisa de crer e tal. Mas tudo isso dentro de um todo. Não é fragmentar essas coisas, mas é vivê-las como se elas fossem uma engrenagem, entrelaçando-as. E ele diz, então, além de algo a ser admitido, há algo para crer, há algo para crer, né? E aí o crer no crer, no quê? E ele diz que é exatamente isso, nós precisamos crer em Jesus Cristo como Salvador, né? Que nós acabamos de admitir que precisávamos quando nós admitimos que pecamos, nós entendemos que estamos falando, em outras palavras, que precisamos de um Salvador, né? E aí ele diz que tem que ser assim, porque de fato ele é o único que tem condições necessárias para salvar pecadores, em virtude de quem ele é e o que ele fez. E aí é importante nós respondermos a pergunta: quem é ele? Né? O Cristo. E a Bíblia traz a ideia de que ele é o eterno Filho de Deus, que se tornou humano em Cristo. De Nazaré, ainda traz um lugar específico, um lugar certamente que não poderia, humanamente falando, sair coisa boa de lá. E é o único e exclusivo Deus-homem. E aí, Stott quer trazer a ideia de que o único que seria capaz de fazer o que fez por nós, porque era Deus e homem. Era um sacrifício perfeito. E aí ele traz uma outra pergunta: o que ele fez? Né? O que ele fez? Serviu de forma abnegada. Foi por sua própria vontade a Jerusalém e à cruz. Por sua própria vontade. Vontade essa que ele já havia externado em João, no capítulo 10, versículo 11 e 18, que diz assim: 10 de João 10, 11. Eu sou bom pastor dá a vida pelas ovelhas. 18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi de meu Pai. Então, observa que alguém que espontaneamente se deu. Alguém que cumpriu aquela que era a vontade do Pai. Tudo isso Jesus fez para deixar para nós o exemplo. Ele mostrou que daria e deu a sua vida em resgate daqueles que são seus. Com isso, ele está mostrando que, se não fosse dessa forma, nós continuaríamos sendo escravos ainda do pecado. Nós continuaríamos aí impossibilitados de servir a Deus e adorar a Deus. Estaríamos distantes de Deus ainda, se Cristo não fizesse o que fez por nós. Portanto, o Stott está certo quando ele afirma que há algo para se crer de fato. Nós precisamos crer nessas coisas. Quando a gente fala de crer, irmãos, está trazendo a ideia de que nós precisamos difundir essas coisas, sabe? Eu acho muito interessante, porque a palavra de Deus fala que os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz, né? Em alguns aspectos é mesmo. A gente observa isso. Uma vez eu estava lá em Nepomuceno, no posto de gasolina. Um homem parou um carro, tirou um tapete, colocou no canto, assim, perto próximo do posto de gasolina, dobrou os joelhos e se virou possivelmente para Meca, o que eles fazem, né? E começou a sua oração, que eles fazem pelo menos 3 vezes por dia. Judeu, né? E eu vi aquilo, eu fiquei impressionado, porque eu já era crente, né? O Nepomuceno já era crente. Porque mesmo no erro deles, eles demonstram uma devoção na coisa, uma seriedade que nos constrange. Tava nem aí, irmãos. Um monte de gente, ele tirou o tapete assim do carro dele, colocou no lugarzinho lá, dobrou o joelho e ficou ali falando com Deus, do jeito dele, expressando a fé dele. Porque ele
crê naquilo, ele acredita naquilo. E nós que cremos no Cristo vivo, acreditamos que Cristo morreu e ressuscitou, que enviou o seu Espírito Santo, que habita em nós. Qual a nossa dificuldade de entendermos que nós já temos tudo que nos é necessário para que esse Cristo seja reconhecido por todos quantos estão à nossa volta? Cristo substituiu-nos naquela cruz, morreu por nós. Da mesma forma que assumiu a nossa natureza humana nascer, assim ele assumiria o nosso pecado e a nossa culpa com a sua morte também. Essa é a ideia. Nasceu para morrer. Nasceu com um propósito. E se ele não nasce e não morre, não há vida. Nós não estaríamos aqui hoje, pelo menos dessa maneira, falando desse Deus. Pelo contrário. Foi isso que Cristo fez, irmãos. Suportou a cruz, embora inocente. A temível penalidade que os nossos pecados mereciam, a morte. Separou-se do Pai, por amor a mim e a você. Então há algo a se crer de fato. Precisamos crer em todos os termos que esse Cristo é Senhor sobre a nossa vida. Ele não é só Salvador, mas Ele também é Senhor sobre nós. E exige de nós uma conduta, uma postura, e que se nós olharmos, nós estamos aquém disso, mas precisamos melhorar e conseguimos melhorar. Porque tudo que nós precisamos para que sejamos aperfeiçoados nessas questões já nos fora dado por Deus. O Espírito Santo já nos fora dado, a palavra nos fora dada. O Senhor nos dotou de dons, habilidades, talentos. A questão agora é conosco, irmãos. A questão sou eu e você. Diante de tudo isso, o que nós podemos fazer? Sabe? Então é crer na pessoa e na obra de Cristo. Obviamente que a gente sabe que a fé cristã abrange muito mais que isso, mas essas duas verdades são essenciais. Elas não podem ser removidas da nossa vida. Crer na pessoa e na obra de Cristo. As pessoas precisam saber disso, irmãos. Quem é Cristo? O que Ele fez? Por que Ele veio? O que o pecado de fato fez ao homem? Qual é a condição do homem que de fato não for alcançado pelo Evangelho? As pessoas precisam saber, e elas precisam saber disso. E sou eu e você que Deus vai usar. Sabe? Sou eu e você. A gente precisa compreender essa verdade, a gente precisa vivenciar isso, irmãos. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz. Ressuscitou da morte para pagar o preço devido por eles. São essas verdades que o qualificam para salvar, para nos salvar, para salvar pecadores. Jamais houve qualquer um outro no mundo que reunisse tais qualidades para tal fim. Somente Ele foi capaz. Somente Ele. E não existe outro. Sabe? Então, há algo a ser admitido. De fato. Precisamos admitir que somos pecadores, que carecemos do perdão diariamente. Há algo a se crer. Precisamos crer na pessoa e na obra de Cristo. E propagar. E ele diz também que há algo a considerar. A admitir, crer e considerar. Então ele vai mostrar que essa consideração diz respeito a crer em Cristo, além de nosso Salvador. Mas também reconhecermos que Cristo morreu para ser
nosso Senhor. E é possível que muitos de nós o tenhamos como Salvador, mas ele ainda não seja Senhor. E ele precisa ser Senhor das nossas vidas. Sabe? Então ele deve ser o Senhor Salvador. A gente precisa compreender, irmãos. Cristo como Senhor da minha vida implica necessariamente que eu vivo para fazer a vontade dele. Vivo para fazer aquilo que ele requer de mim em todo o tempo. É o que Pedro fala em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Muitas vezes nós achamos muito bom, e é bom mesmo, termos Cristo como nosso Salvador. Nos livrou de uma eternidade distante de Deus. Mas agora nós precisamos evidenciar, irmãos, que somos dos céus, vivendo como servos, expressando o seu senhorio sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre o nosso trabalho, as coisas que ele confiou a nós como mordomos, que nós chamamos de nossos bens. Todos os aspectos, Deus é Senhor. Se ele é Senhor, irmãos, ele se utiliza delas quando e como quiser. Mas nem sempre nós expressamos essa verdade. Sabe? Então é interessante nós compreendermos isso. Porque o Senhor fez a oferta, vamos dizer assim, ofertou-se, mas também fez exigências. É verdade. Nós temos aí, graças a Deus, né, muitas bênçãos recebidas da parte de Deus e muitas outras a serem recebidas. Mas também existem algumas condições que o próprio Deus estabeleceu nas nossas vidas. E uma delas é que nós vivêssemos em santidade, em humildade, vivendo como servos, tendo Jesus como Senhor sobre nós. São privilégios, mas são obrigações também. Nós temos privilégios, mas temos obrigações a cumprir. Nós não podemos fragmentar o ser de Deus, nós não podemos dividi-lo nesses termos. Tê-lo totalmente como Salvador e deixar de lado a questão de ser Senhor. Isso aqui, irmãos, é muito sério, porque você vai falar assim, mas pastor, existe alguém que pensa assim? Irmãos, entenda uma coisa. Nós não estamos falando aqui de afirmar que Jesus é Salvador e Senhor. Nós estamos falando aqui de viver debaixo desse senhorio. Porque muitas vezes nós até falamos que ele é, mas a maneira que nós nos portamos não demonstra isso. Definitivamente não demonstra isso. E aí eu não vou longe. Eu vou dentro do próprio círculo familiar. Dentro das nossas próprias famílias. Nós nos degladiamos. Sabe? Nós ficamos... sei lá, a gente arruma umas coisas dentro da própria família que a gente fica pensando assim, será que nossa família é crente mesmo? Será que, de fato, nós somos crentes? Porque seria essa a conduta de um crente? Seria essa a conduta de alguém cujo qual Cristo é Senhor sobre a sua vida? E, às vezes, a gente vê dentro da própria igreja, sabe? Pessoas preocupadas com algumas questões, e quando você vai ver, no fundo, a pessoa está preocupada com o ego dela, com a autossatisfação e realização dela. Ela não está preocupada com a questão de Cristo na coisa. É uma autossatisfação, egoísmo, pecado. Uma autorrealização. Eu preciso. Parece que se não fizer aquilo, morre. Então a gente precisa entender essas coisas. Cristo é, de fato, de verdade, Senhor sobre a minha vida.
como que eu tenho expressado esse senhorio? Né? As esposas em relação aos maridos, os maridos em relação às esposas, os filhos em relação aos pais, os pais em relação aos filhos. Como que isso está acontecendo aí no seio da sua casa? Porque se não for assim, irmãos, vai dar tudo errado. Sabe por quê? Porque está tudo errado. E acredite, o problema somos nós. O problema está aqui, sou eu. E eu preciso reconhecer isso diante de Deus. E se Deus me der a graça de eu reconhecer isso diante de Deus, eu preciso levar outros a compreender essa verdade, cada um a seu tempo, conforme o santo querer de Deus, também há de compreender, à medida em que caminha e amadurece diante do Senhor. A gente precisa compreender que, de fato, há algo a ser admitido, há algo a ser crido, mas há algo também a ser considerado. Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas. A maneira que nós temos nos portado, temos vivido, tem expressado esse senhorio de Cristo, irmãos. Amém. Amém. Se não, precisamos rever algumas questões. E aí entra a questão do arrependimento que ele coloca. Porque se lá em cima ele considerou que havia algo a ser admitido, que nós somos pecadores, aqui, quando ele vai falar dessa questão, ele linka ela com essa questão de algo a ser considerado, de Cristo como Senhor, ele linka ela com arrependimento. E aí ele vai trazer esse arrependimento para a caminhada, a jornada do dia a dia. Sabe? Ele vai tratar também de uma atitude que ele chama aqui de virada decisiva, que é um repúdio a tudo aquilo que desagrada a Deus. E aí, quando ele trata, obviamente, de repudiar, ele está tratando de lutar contra. E muitas vezes nós cedemos muito fácil, irmãos, essas coisas. Mas é lutar contra. Lutar contra, sabe? E aí ele fala, não é só em relação ao passado, não, é o dia a dia. O dia a dia. Pense você que você entrou aí no automático na vida cristã de tal forma que você tem praticado o pecado e você não tem considerado a gravidade disso na sua vida. Você está vivendo como se, o problema é do outro, é ele que fez, é ele que aprontou, é isso que aconteceu, isso, aquilo. Você não está levando em consideração que isso precisa haver uma ruptura nesse processo. Você precisa se arrepender dessa sua postura. Isso vai te minando, vai te minando, vai te minando, vai te minando. Hoje você está brincando com o pecado, amanhã você é escravo do pecado. Mas Cristo me libertou. Então viva como liberto. Viva como liberto. A gente precisa parar de ficar usando esses versículos de efeito como chavões, como se fossem medalhões. Nós precisamos compreender a Bíblia no todo o seu contexto e vivenciar isso. Tá? É por isso que nós somos uma igreja fraca, porque a gente não quer evidenciar essas coisas. A gente sabe, a teologia é boa, a gente sabe, a gente bebe de fontes seguras, as escrituras, bons teólogos, né? Pela misericórdia de Deus, nós temos irmãos aí na igreja que nos têm abençoado todas as vezes que abrem a sua boca, têm falado coisas profundas de Deus. Mas ainda assim, nos encontramos fracos nesses quesitos. Por quê? Por quê? Porque nós não temos considerado esses aspectos que esse autor traz para as nossas vidas, irmãos. Precisamos aprender a obedecer os ensinamentos de Cristo, porque Ele é Senhor sobre a sua vida e sobre a minha. Senhor. Irmãos, e como é bom ter Cristo como Senhor. Sabe? Isso quer dizer, irmãos, que nada, nem que o inferno queira, vai acontecer comigo sem antes passar pelo crivo do querer de Cristo. E se Ele permitir, Ele tem um propósito glorioso.
E se Ele permitir que eu possa me agradar da sua boa, perfeita e agradável vontade. Oh, irmãos, como nós precisamos rever esses conceitos. Nós precisamos demonstrar que fomos, de fato e de verdade, salvos pelo Senhor das nossas vidas. Sabe? E Ele nos chama aí a uma lealdade irrestrita, sabe? De coração inteiro e íntegro. Nada menos que isso. Nada menos que isso. Deus nos chama, irmãos, a isso. É interessante, porque o último ponto ele vai tratar exatamente disso. Depois de falar que há algo a ser admitido, algo a crer, algo a ser admitido, algo a ser crido e algo a ser considerado, ele vai falar que há algo a ser feito. Depois disso tudo, alguma coisa nós temos que fazer. Alguma coisa nós temos que fazer. Então, ele trata aqui de forma muito interessante, porque ele fala o seguinte: os 3 primeiros passos foram uma atividade mental. Nós admitimos que somos pecadores, que precisamos de um Salvador, cremos que Jesus Cristo veio e morreu para ser nosso Salvador, consideramos que Ele quer ser também, precisa ser o nosso Senhor. Mas ainda, muitas vezes, não fizemos nada a respeito disso. Até aqui tá bom. Até aqui tá bom. Agora, é só ir para a igreja na terça, para a igreja na quinta, para a igreja no domingo de manhã, e se eu quiser, eu posso optar entre de manhã ou à noite. Eu não preciso necessariamente nos dois, não. Domingo, posso ir de manhã ou à noite. Sobrar tempo para minha família, para me descansar, afinal de contas, trabalhei a semana toda, né? Eu posso optar, sabe? Aí, se eu fizer isso, dentro do meu conceito de cristão, tá bom. Tá bom. Deus vai pôr uma estrelinha, sabe, para mim lá no céu. Não tá bom, irmãos. A palavra de Deus diz que se nós fizermos tudo que nos foi mandado como servos, fizermos tudo muito bem feitinho, ainda assim, depois de tudo sendo feito perfeitamente, seremos tidos como servos inúteis. Inúteis. Não fizemos mais que a nossa obrigação, mas nós não temos feito nem a obrigação. Essa é a grande questão. E a gente precisa aperfeiçoar isso. Precisamos fazer a pergunta que fora feita, né, aos discípulos no dia de Pentecostes, né? Primeiro a Pedro em Atos 2 aí. Atos 2. Há uma pergunta que é feita a Pedro no versículo 37. A questão do Pentecoste, vai aí haver um acréscimo de 3.000 pessoas na igreja, e aí o versículo 37 de Atos 2 fala assim: ouvindo eles essas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Tá, nós nos convertemos. Nós somos cristãos. Mas o que fazer agora? Sabe? É a pergunta deles. Porque eles já entendem de imediato que há algo a ser feito. Olha que coisa linda. O próprio Deus que coloca isso no nosso coração, né? A pergunta do carcereiro a Paulo e Silas, lá em Atos 16, olha lá. Atos 16. O versículo 30. Depois de trazendo, aqui o contexto, né, da conversão do carcereiro, né? Senhores, versículo 30 do capítulo 16 de Atos. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Né? E aqui, obviamente, a resposta trata-se do nosso segundo ponto, de crer. Né? Crer. E nós já falamos, o próprio autor traz. Essas coisas, elas têm o seu papel, elas cumprem seu papel quando elas estão juntas. É crer, mas compreender no que implica esse crer
e se sujeitar ao que deve ser feito em relação a essa crença, sabe? Então, a ideia é de que cada um, ali a ideia paulina como resposta, é que cada um precisa ir pessoalmente a Cristo, sabe? Implorar ali a sua misericórdia. Esse é o conceito de salvação. Uma coisa é admitir que precisamos de um Salvador, outra é afunilar a nossa necessidade de Cristo e crer que Ele veio e morreu para ser Salvador do qual precisamos e Senhor das nossas vidas. Então, irmãos, temos algo a fazer. Pedir aí para que esse nosso Salvador e Senhor esteja nos instruindo, nos orientando quanto ao que devemos fazer para agradá-lo, sabe? E isso aqui muitas vezes falta em muitos de nós. Cremos, nos basta. Não. Precisamos exercitar, precisamos externar essa fé, fazendo aquela que é a vontade de Deus, buscando de Deus o que Ele quer que façamos. Para não ficarmos também aí, atirando ao vento. Deus, o que o Senhor requer de mim? Diariamente. Sabe? Eu sei que há algo a ser feito além de ter uma vida santa, agradar ao Senhor. O que eu preciso fazer para que eu esteja externando essa fé? Sabe? Então a gente precisa observar, irmãos, essas questões. O autor, John Stott, ele testemunha no livro que ele lamentava muito porque somente quase 18 anos depois que ele fez a pública profissão de fé, sabe? É que ele compreendeu essa questão de que ele precisava fazer algo, ir além, fazer mais do que simplesmente estar dentro de uma igreja. Então é interessante a gente observar isso. Então você vê que grandes homens passaram por isso. Então é possível que a gente passe por isso também. Eu falei para vocês que um congresso lá no Espírito Santo, um presbítero foi pregar e o pastor se converteu. Acontece, irmãos. Pastor se converteu? O pastor se converteu. É possível? Plenamente. Qualquer um consegue subir no púlpito e fazer um sermão e pregar a palavra. Acredite, qualquer um. Nós precisamos viver essa palavra. Sabe? Viver. Então é interessante nós observarmos essa questão. Algo a ser feito. E o que há a ser feito aí, nossa parte, nossa responsabilidade, é ampliar a nossa intimidade com Deus. Aí ele usa o texto de Apocalipse 3:20, que nós conhecemos muito bem. Apocalipse 3:20. E escrevendo aí a igreja de Laodiceia, o Senhor disse o seguinte: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, ele diz que o que deve ser feito é abrir a porta do coração para Jesus Cristo. E ele é reformado, é um teólogo reformado. Ele está falando, obviamente, para crentes aqui, né? E ele entende também que João estava escrevendo para crentes. Então, ele trata esse abrir a porta do coração no sentido de clamar e buscar uma intimidade maior com Cristo. E essa é a ideia do salmo, do texto de Apocalipse 3:20. Não é de abrir a porta para Jesus entrar e converter. Não existe isso. Ninguém abre porta de coração, né? Jesus entra no coração que ele quiser, quando ele quiser. Aqui está escrevendo para uma igreja. Então a igreja tinha que entender isso. É como se o anfitrião, o dono da casa, estivesse de fora e quisesse manter comunhão com eles, mas eles estavam impedindo, não porque não tivesse poder no anfitrião, mas porque estavam vivendo de forma pecaminosa e o anfitrião e pecado não tem união. Eles não podem coexistir no mesmo lugar, né? E isso é muito sério, irmãos.
Então, o que devemos fazer, pastor? Buscar uma maior intimidade com o Senhor. Precisamos, irmãos, sabe? Precisamos buscar essa maior intimidade com Cristo em todo o tempo. Precisamos dedicar tempo à oração, à leitura da palavra. Precisamos dedicar tempo ao evangelismo, irmãos. E evangelismo não é necessariamente sair lá na favela e falar de Jesus, não. Você pode evangelizar o dono da padaria, você pode evangelizar o padeiro, você pode evangelizar o varredor de rua. O pessoal passa para varrer a rua aqui, ó. Constantemente. Constantemente tem pessoas trabalhando nas fiações aqui também. O que eu faço? Abro a igreja e falo, aqui tem banheiro e água, viu, se vocês precisarem. O que tem a ver uma coisa com a outra, pastor? Sim, expressando cuidado com eles, interessado no bem-estar deles, evangelizando. Evangelizando. Aqui é uma igreja de crente ou é uma igreja católica? Você pergunta se é católica. Primeira pergunta se é católica. Não, somos evangélicos. Eu sou pastor da igreja e a gente começa uma conversa rápida ali, mas com interesse de evangelizar. Não custa nada. Custa nada. Às vezes está aí na porta da sua casa, aí, ó, varrendo, capinando, pega uma garrafa d'água gelada, um copo. Não precisa nem oferecer, não, porque eles querem. Quem trabalha na enxada sabe o quão bom é um copo de água na hora que você está ali ralando aquele trem. E fale de Jesus para eles. Está evangelizando. É lógico que está, ué. Né? Você que trabalha com Uber, evangeliza. Você que é aí alguém que requisitou um Uber, evangeliza o motorista. E é assim a nossa vida. É centrada em fazer aquela que é a vontade de Deus para nós. Todo tempo, irmãos. Então, temos um compromisso com o Senhor, porque fomos chamados por Ele, pelo nosso Salvador, que é Senhor das nossas vidas. Precisamos admitir que somos, de fato, pecadores. Sabe? Precisamos admitir, além dessa questão de que somos aí pecadores, nós precisamos admitir também que há algo a se crer a respeito, sabe? Algo a considerar e algo a fazer, algo a ser feito. Vamos intensificar nossa busca pelo Senhor. Vamos estreitar nossa intimidade com Ele, para que pessoas que Ele permitir que nós tenhamos contato com elas possam ter a experiência da salvação também, assim como nós o fomos. Vamos lutar, irmãos, por isso. Vamos tornar isso uma necessidade nas nossas vidas. Sabe? Parece que é bem disso que nós estamos precisando. É tornar isso uma necessidade, entender que isso é extremamente necessário para nós. Que Deus assim nos dê a graça. Deus nos dê a graça. De fato, podemos viver diante desse Senhor em todo tempo, sabe? Esse Senhor que morreu por nós numa cruz. Nós vamos cantar mais um cântico e depois desse cântico nós vamos orar. Agradecendo a Deus por essa noite, porque Ele nos dá o privilégio de podermos ouvir aquilo que Ele requer de nós como Senhor. A música na versão do Cláudio, tá? Do pastor. Não é igual no original, não, que o original é complicado, né? Mas a gente toca pela misericórdia. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz, sem pecado algum.
só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Que assim nós creamos, de fato, porque Ele é nosso Senhor e Salvador, né? Nós temos a vida eterna com Ele. Nós creamos dessa maneira e vivamos dessa maneira. O desafio é viver dessa maneira. Vamos ter uma palavra de oração, de gratidão a Deus, por mais essa oportunidade que Ele nos concede de podermos, quem sabe aí, sermos instruídos no que diz respeito a essa necessidade de uma reavaliação, sabe, da nossa conduta. De vez em quando faz necessário, irmãos, na nossa vida. Os puritanos que tinham esse hábito. Os puritanos, eles tinham o hábito de orar, não só de orar, mas eles faziam um exame diário de suas vidas. Era interessante. Isso nos seus diários, tal, parece uma coisa muito, muito legal, mas que não faz parte do nosso contexto. Mas um exame das nossas vidas, independente do contexto, nós precisamos fazer. Cada um olhar para si, né? E colocando-se assim diante de Deus. Vamos orar. Vamos pedir ao nosso irmão Gilson, por gentileza, que agradeça a Deus por essa noite, por esse estudo, colocando-nos diante do Senhor, pedindo a Deus também, nesse momento, que nos perdoe, né, que nós precisamos reconhecer isso, as nossas faltas, e nos encoraje a viver segundo o santo querer dele. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por mais esse momento tão precioso que o Senhor nos permite passar na tua presença, mesmo não estando próximos corpo a corpo, mas estamos próximos através das alternativas que o Senhor nos permite usar. Somos gratos ao Pai, porque o Senhor nos deu um dia maravilhoso, um dia onde podemos contemplar a beleza que o Senhor nos permitiu viver nesse dia, principalmente ao levantarmos nesta manhã, cada um de nós podemos perceber que respirávamos, que ouvíamos, que enxergávamos, falávamos, e ao nosso lado tantas coisas maravilhosas que o Senhor nos permitiu presenciar. Foi um dia gratificante e nós te damos graça por isso. E por este momento onde a tua palavra, Pai, foi lida e explicada a nós, onde podemos compreender mais um pouco, Pai, daquilo que é necessário para a nossa vida diária como cristão. Te louvamos, ó Pai, por este momento onde as pessoas que estão participando nesse momento estão atentos e eu creio também gratificados por essa oportunidade. Muitos poderiam estar aqui, mas não cabe a nós, ó Pai, este questionamento e tu sabes os motivos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a tua vontade em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a divulgar o teu evangelho a cada um daqueles que conosco vive, que ainda não tem a intimidade com o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nos faz cada dia mais ser dependentes do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, este momento em que vivemos, nós sabemos que são momentos, ó Pai, permitidos pelo Senhor. E cabe a nós, ó Pai, descansar no Senhor. É o que nós temos feito. Sabemos que o desespero aí fora é muito grande, mas como crente no Senhor, como dependente do Senhor, nós estamos aguardando o momento certo que o Senhor nos chamará e também
Senhor nos fará, ou então o Senhor nos fará como pessoas que vai participar desse vírus, e isso não nos incomoda. Nós cremos e descansamos no Senhor. Perdoe as nossas iniquidades, as nossas faltas, no momento de, muitas vezes somos relatos, no momento em que nós deixamos a desejar, nós te pedimos o perdão, Pai, porque somos ruins de coração. Transforma, Pai, esses momentos em que muitas das vezes nós deixamos passar por iniquidade nossa, por desleixo nosso, por um motivo ou outro. Mas nós estamos firmados no Senhor. Em nome de Jesus, abençoe o nosso país, a população, nossos governantes, aqueles que estão contra, que o Senhor esteja trabalhando nesses corações e faça a tua vontade na vida deles, ó Pai. Deus, sabendo que eles são pessoas com pensamentos ruins, que querem o mal para o país, mas nós queremos que o Senhor trabalhe nessas vidas. Modifique se for da tua vontade. Transforme a vida deles se for da tua vontade. Transforma a vida deles através dos exemplos daqueles que são filhos do Senhor, já confessam, ó Pai, que defende a fé em Cristo Jesus, que estão fazendo parte da direção do país, do governo do país, mas enfrentam barreiras, dificuldades, mas nós cremos que a tua vontade será feita. Em nome de Jesus, perdoe, Pai, as nossas negligências. Fique conosco o restante dessa noite e dê a cada um, Pai, o descanso na tua palavra, o descanso, Pai, à noite, que possam deitar nos seus aconchegos e dormir tranquilo, porque é assim que teus filhos fazem. Em nome de Jesus é que nós agradecemos hoje e sempre. Amém. 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 Obrigado, irmão. Deus abençoe. Agradecer a participação